Dando continuidade à entrevista da semana passada, o meu convidado de hoje é o deputado estadual e secretário regional de desenvolvimento, Felipe Peixoto. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o programa CDL Entrevista com o secretário Felipe Peixoto. Felipe, falávamos na última semana a respeito da questão do Laudêmio do Foro, que lhe credenciou, lhe deu uma possibilidade maior de romper as fronteiras de Niterói e ir fazer um trabalho na região do estado do Rio de Janeiro. Isso lhe impulsionou a candidatura de deputado estadual? Com certeza, a gente teve a oportunidade de estar atuando com esse tema ao longo do estado, me credenciou sem dúvida nenhuma. Mas sem dúvida, assim, acho que o mais importante, que me deixou mais credenciado para disputar a eleição, foi o resultado da eleição de vereador. Sim. Os 8.206 votos, o mais votado da história da cidade, me botou numa situação que eu não tinha como não ser candidato a deputado. Até porque disputar uma reeleição com uma meta de ter que começar com 8.000 votos... já é um passo bem longo, né? Se eu tivesse 8.100 votos, eu perdi a eleição. Então, eu tinha que partir para um patamar maior. Sim. E foi no momento certo, o resultado eleitoral foi muito bom, que foram 32.855 votos. Então, acho que foi na hora certa, no momento certo, sem me ter me precipitado. Muita gente queria que eu fosse candidato na eleição anterior a essa, sim, de 2008. Mas eu acho que a gente acertou, 2010, desculpa. Eu acho que a gente acertou o momento certo e deu, graças a Deus, foi fantástico o resultado. A tua votação, ela se segmentou em Niterói, mas tiveram outros municípios que corroboraram para essa votação expressiva. Quais as outras cidades que você pode assim mencionar para quem nos assiste, que foi assim, acreditou no trabalho de Felipe Peixoto? Eu tive voto em 85 dos 92 municípios. Então foi uma votação espalhada, distribuída, muito construída na relação pessoal. A mesma forma que eu faço campanha aqui em Niterói, na rua, panfletando, conquistando voto por voto, contando com meus amigos, com a família, eu fiz no interior do estado. Todo mundo de Niterói tem uma relação com o interior, seja região dos lagos, região serrana, no norte e noroeste do estado. Então eu tive a oportunidade de rodar alguns municípios que eu já tinha uma relação por ter sido presidente estadual da juventude do partido, consolidei esse trabalho, busquei essas relações pessoais e tive uma votação excelente em Silva Jardim, em Macuco, em Cordeiro, em Campos, São Fidélis e por aí vai. No Rio de Janeiro, no município de São Gonçalo. A votação foi muito boa no estado todo, eu fiquei muito satisfeito. E Niterói, ter conseguido ter uma votação acima, inclusive, dos deputados de mandato da cidade, também foi uma vitória maravilhosa para a gente. Teve em Niterói também uma grande votação para o Marcelo Freixo, né? Foi o Marcelo, depois foi eu, depois o Conte, depois o Rodrigo. Então o resultado foi muito bom. A cidade conseguiu, pela primeira vez na história, ter uma representação tão importante, né, desde a fusão, que é ter 4 deputados com mandato. E fizemos também deputado federal, né? Fizemos também deputado federal. Isso foi muito 2 bom. Deputados federais. O Sérgio Sveita e o Chico D'Angelo, que assumiu o mandato. E Niterói mostra, porque já houve casos de eleição passada em que pessoas caíam de paraquedas em Niterói, usurpavam o nosso voto e iam embora eleitos e esqueciam de Niterói, né? Mas o mais complicado é que eu fui um dos poucos, né, que conseguiu ganhar a eleição só com os votos da cidade. Só com os votos de Niterói você se elegeria? Me elegeria, diferente do resto todo. Então, muitas vezes, os políticos de Niterói precisam ganhar a eleição fora de Niterói. Certo. Então, mais que a gente ter conseguido uma representação importante, é fundamental conscientizar o eleitor de Niterói da importância de votar nos candidatos de Niterói. Porque Niterói tem uma relação muito próxima, influência com o Rio de Janeiro. Verdade. E aí perde essa oportunidade. E aí o político daqui tem que correr atrás de outros municípios para poder consolidar a sua eleição. E aí acaba a cidade perdendo com isso, porque uma vez que ele vai buscar voto em outra cidade, ele se compromete lá. Claro, com certeza. E, Felipe, a experiência de ter vivenciado alguns dias na Alerj e depois ser alçado ao cargo aí de secretário estadual. O movimento até foi inverso. O governador me pegou como vereador em Niterói, me levou para secretário de Estado, aí depois eu voltei, assumi a Alerj, me licenciei para voltar o cargo de secretário de Estado. Eu posso confessar a vocês aqui que eu resisti muito ao convite do governador Sérgio Cabral. Sim. Porque o meu voto é conquistado um por um, na rua. Então existia uma expectativa do eleitor que eu tivesse com o mandato de deputado. Sim.
E aí o partido precisava que eu saísse, por uma questão de conjuntura, de participação. O governador queria muito que eu fosse secretário. Nós tínhamos naquele momento uma bancada de 11 deputados. Ele cismou que queria que fosse o Felipe Peixoto. E aí ele me convenceu, a gente conseguiu montar uma estratégia para atuar junto à questão do Comperj, no desenvolvimento regional, nos planos que vão atender aqui Niterói, os municípios em torno do Comperj, Itaboraí, São Gonçalo, Rio Bonito. Ele me deu essa atribuição e o pedido dele, o pedido do ministro Carlos Lupe, do vice-governador Pezão, do Wilson, do Regis, me botaram numa situação, porque eu fiz uma exigência para poder assumir, eles atenderam a exigência, que era tocar a questão do Comperj. E aí eu não podia ficar de fora. E posso dizer que eu, primeiro, estou muito encantado de trabalhar com o governador Sérgio Cabral. É mesmo? A forma que ele trabalha, a forma dinâmica, você manda um e-mail para ele, te responde de imediato, compartilha, as coisas avançam, te dá respaldo para você fazer as coisas. E, por incrível que pareça, eu estou tendo condições de ajudar minha cidade muito mais como secretário do que como deputado. Porque como secretário você consegue realizar, você consegue começar a fazer as coisas acontecerem. No parlamento, no qual eu tive a experiência de 10 anos, você fica muito no campo das ideias. Sim. Claro que a gente conseguiu fazer muitas coisas. O Laudeme foi uma, leis importantes, foram mais de 100 leis aprovadas no município de Niterói. Sim. Um marco importante, né, de legislações que ajudaram a atividade comercial, algumas tive a oportunidade de ser o autor delas, mas você, no Poder Executivo, você tem condições de ajudar a sociedade, de realizar de fato. Você tem mais gratificante, porque você vê o movimento e as coisas acontecerem de uma forma mais rápida. A questão da alçada é muito importante, né? Porque você consegue determinar início, meio e fim. No legislativo você pode propor, mas cabe ao executivo definir se vai fazer ou não, né? Então estou muito satisfeito, estou feliz. Eu acho que eu acertei na decisão, apesar de ter ficado inseguro na hora de tomar essa decisão. E estou trabalhando muito. Eu acho que é a oportunidade que a gente está tendo de ajudar. Inclusive, estou trazendo a sede da Secretaria para Niterói. É mesmo? Eu tenho um gabinete no Rio, mas estou fazendo uma obra para instalar a Secretaria em Niterói. Niterói foi capital do Estado. É verdade. E a gente precisa resgatar a importância da cidade para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui hoje o Instituto Vital Brasil, nós temos hoje a FIPERJ, a Fundação Instituto de Pesca, o IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, a imprensa oficial, nós temos diversos outros órgãos do Estado instalados aqui, e eu estou trazendo a Secretaria de Agricultura, a Pesagro, né, a Emater, e estamos trazendo para cá uma Secretaria de Estado, né, que vai ficar instalada e funcionando na cidade de Niterói, resgatando a importância de Niterói como ex-capital do Estado para o Rio de Janeiro. Você falava ainda há pouco do Comperj. Comperj é a maior obra hoje em andamento da Petrobras no Brasil. Na tua visão de munícipe de Niterói, Niterói está se preparando para o Comperj, para os ganhos e os problemas advindos do Comperj, Felipe? É bom até explicar o que é o Comperj para quem nos assiste. É o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Serão 3 refinarias. Uma de combustível, que vai ficar pronta em 2013. Uma outra de combustível, que vai ficar pronta em 2015. E outra em 2018, que vai fazer petroquímica com gás. Sim. É o maior investimento da história da Petrobras. E do nosso lado, né? E do nosso lado. A gente aqui está tendo uma grande oportunidade, né? Niterói está hoje estampado na capa das revistas como a cidade de maior renda, mas tem uma grande oportunidade, não só para Niterói, como para Itaboraí, para São Gonçalo, dos municípios do entorno. Agora, é uma oportunidade que tem que ser vista com muito cuidado. Sim. Porque a gente conhece um pouco das histórias de grandes empreendimentos pelos impactos que elas geram no seu entorno. Sim. E a Secretaria tem exatamente essa função, de analisar as ações mitigatórias que possam ser feitas. Certo. Observar as fragilidades da região e propor, através de um plano de estruturação territorial, que nós estamos contratando uma consultoria, que a Petrobras vai pagar essa consultoria de mais de 3 milhões de reais, para estudar essa região, fazer um macro zoneamento, para poder pensar essa região e propor soluções. Se hoje a gente vive situações complicadas, porque uma zona conturbada, você sai de Niterói para São Gonçalo, para Itaboraí, passando por Marília ali, é uma coisa única. Verdade. E você hoje não tem infraestrutura de transporte, né? O sistema viário é muito comprometido, né, precário. Então a gente precisa, o saneamento básico, diversos outros problemas habitacionais, a gente precisa preparar essas cidades, os 14 municípios em torno do Comperj, para que possam ter condições para poder receber esse empreendimento e que a gente possa trazer frutos, resultados positivos
para o crescimento sustentável da nossa região. Desses 14 municípios, Niterói, sem dúvida nenhuma, é a vanguarda. Tem um lado positivo, porque estamos, até pela questão da UF, né, nós temos um centro tecnológico aqui na cidade, temos muitas faculdades, é natural que estejamos na vanguarda. E o lado negativo é que, como você bem falou, esses problemas que advirão por conta do Comperj também vai impactar muito fortemente Niterói, principalmente a questão da violência, dos furtos, prostituição. Você vê na tua secretaria que também cuida disso, já está se pensando em ações para diluir essa problemática, Felipe? Essa consultoria vai dar um pouco mais de sensibilidade para a gente de que forma a gente deve atuar. Sem dúvida nenhuma, eu acho que Niterói tem essa referência que vai ser o cérebro de todo esse movimento. Eu não consigo imaginar Niterói com espaço para novas indústrias, porque a gente não tem território mais para isso. Nós temos aqui a indústria naval que é forte, importante, a mais importante do estado está situada aqui. Estamos também trabalhando com projetos de dragagem do entorno da Ilha da Conceição para garantir ali melhor ação com relação aos estaleiros. Sim. Mas Niterói precisa ser o cérebro desse movimento. A gente precisa abrigar aqui as pessoas que tenham condições de pensar, condições de projetar o futuro e ajudar. Então aqui, Niterói, imagino que tenha uma oportunidade para grandes convenções, a rede hoteleira que possa hospedar e para ser o centro de ciência e tecnologia para atuar junto ao Comperj. Né? O Itaboraí já tem uma retroárea maior. Verdade, mais plana, uma cidade plana. Né? Então a gente precisa identificar. Essa consultoria vai nos ajudar exatamente a identificar a potencialidade de cada região e o que a gente pode fazer de ações para poder ajudar na interlocução desses municípios. Certo. Porque se isso não for resolvido, vai afetar a necessidade de Niterói, com certeza. Com certeza. Felipe, há uma questão em Niterói que eu gostaria de abordar contigo, que é a questão da pesca. Niterói é uma cidade que tem uma vocação pesqueira. Tínhamos fábricas de sardinha em Niterói, ancoradores de barcos de sardinhas, atum, aqui em Niterói. Isso hoje ainda é uma realidade ou isso vai ser potencializado mais para frente? Niterói é a capital da pesca do Estado de Janeiro. Não é à toa que o Sindicato dos Armadores de Pesca está aqui, a Federação de Pesca está aqui, a Fundação Instituto de Pesca está em Niterói, o Mercado de Peixe São Pedro está em Niterói. Niterói tem uma relação com o mar muito forte. Certo. Hoje, por exemplo, nesse último semestre, nós tivemos a maior produção de pescado do estado, foi de Niterói e São Gonçalo. Toda a mão de obra pesqueira está em Niterói, está em São Gonçalo. Niterói tem essa relação e a gente vai potencializar muito na atuação da Secretaria essa potencialidade que Niterói tem nesse setor. Tá certo. Nós vamos para um rápido intervalo e quando retornarmos, gostaria de falar sobre o projeto de revitalização lá do finalzinho de Itaipu, Jurujuba, dentre outras questões ligadas ao mar. O programa CDL Entrevista vai para um rápido intervalo e volta já.